Olá, conversa de peso de hoje vai falar sobre coragem, propósito e dedicação a uma causa que salva vidas e transforma realidades, a causa animal. Minha convidada de hoje é natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Antônio e da dona Terezinha, cresceu em uma família humilde e enfrentou cedo a perda da mãe. Uma experiência que marcou sua infância, mas também fortaleceu sua determinação. Casada com Alceu e mãe do Gustavo, construiu uma trajetória entre o trabalho como corretora de imóveis e a atuação como ativista da causa animal, a qual se dedica há mais de 10 anos, com resgates, campanhas de doação e apoio a tutores carentes. Consolidou-se como referência nessa luta. Em 2023, durante as enchentes que atingiram a região, ganhou ainda mais destaque ao salvar inúmeros animais ao trazer a ativista Luísa Mel para reforçar a importância dessa causa em um momento tão delicado. Eleita vereadora em Novo Hamburgo, justamente pela causa, já destinou R$ 150 mil em verbas para a área e foi autora de 2 leis sancionadas que representam avanços concretos. A Lei das Correntes, que proíbe animais presos em correntes curtas, e a Lei dos Fogos, que impede a queima de fogos de artifício com estampido. Entre os momentos mais marcantes da sua vida está a campanha política de 2024, dias de intensidade, carreatas, panfletagem e muita interação com a população. O período em que percebeu que a causa animal, enfim, estava sendo ouvida em Novo Hamburgo. Hoje recebemos no Conversa de Peso, vereadora Deza Guerreiro. Deza, muito bem-vinda para essa Conversa de Peso. Muito obrigada por estar aqui. E é muito importante quando um programa abre as suas portas para a gente poder falar de causa animal. A gente conversa muito pouco, na verdade, a gente acho que nunca sentou para conversar, assim, eu e tu. Te acompanho bastante do teu trabalho, mas desde já te digo, esse espaço aqui é teu, tá? Muito obrigada. A Vale TV se propõe exatamente a ser esse espaço da nossa comunidade de interação com as pessoas e de construção de futuro muito melhor, né? É propósito, tanto quanto o teu. Fala um pouquinho da tua trajetória, qual é a tua Novo Hamburgo, em que bairro tu te criou, o que aconteceu de lá no início da tua caminhada? Bom, como tu disseste, eu perdi minha mãe com 3 anos de idade, então eu sempre digo que perder a minha mãe com 3 anos de idade, eu nasci aqui em Novo Hamburgo, morávamos no bairro industrial quando a minha mãe faleceu, mas isso me deu uma força para poder ser alguém para a cidade de Novo Hamburgo. Porque tudo que eu fiz, eu sempre pensei na minha mãe. Eu vou fazer isso porque de onde ela estiver, ela vai ter orgulho. E foi muito importante porque ela não estava comigo, mas ela sempre me deu muita força. Então eu sempre digo que tudo que eu fiz, aí depois nasceu meu filho Gustavo, então o propósito foi ser uma boa mãe, fazer algo para que eu possa ser exemplo para o meu filho, né? Então, eu acho que é importante a gente iniciar falando sobre isso, porque a gente tem que ter propósitos na vida da gente. Uhum. Então, e eu sempre lidei a minha vida, até o dia de hoje, eu tenho 47 anos, com propósitos e com objetivos. Porque eu acho que a vida da gente é baseado nisso. Quando é que a tua mãe mais fez falta, assim, que tu sentiu mais, assim, como teria sido se tivesse uma mãe nesse momento? E quem é que te deu essa sustentação para te construir a mulher que tu é hoje? Eu fui criada, então, pelo meu pai, por uma madrasta, mas eu tinha uma madrinha que me amparava bastante. Essa fase da minha vida foi um momento difícil que hoje eu consigo falar sem chorar, mas até um tempo atrás eu não conseguia falar sobre esse assunto ainda porque eu nunca consegui, eu não conseguia compreender a morte da minha mãe. Então, para mim foi bem impactante, porque tu imagina 3 anos de idade, tu não ter a tua mãe, tu te criar sem uma, né, sem a referência da mãe. Uhum. E eu tinha muito medo de quando eu tivesse um filho, eu também, o meu filho se criar sem uma mãe. Então, eu sempre trabalhei muito isso em mim, de ter prioridades para nunca desanimar, para nunca desistir. Mas ali nos meus 10 anos, eu acho que foi a idade que tu começa a entender, aí essa idade assim te traz uma problemática com relação a isso. Uma rebeldia também? Uma rebeldia, eu acho que quando tu não Por que entende comigo? do porquê aconteceu isso, por quê? Uhum. Tu te questiona do porquê. E muitas vezes eu ia na sepultura da minha mãe, quando
eu chorava lá. E eu fazia isso muitas vezes que eu tinha problemas, eu ia lá e dizia, mãe, que absurdo, né? Mas era onde eu tirava força. Eu tô com esse problema, mas eu vou fazer assim, isso vai ser por mim, isso vai ser por ti. Então eu sempre disse, tudo que eu fiz foi pela minha mãe, porque eu sei que ela não pôde estar aqui, minha mãe morreu muito nova, com 33 anos. Nossa. Então ela também não teve, né? E eu quis, então, sempre lutar pelos meus ideais, pelos meus objetivos. É por isso que eu acho que a questão da política, como tu falou, então vou linkar a política já no assunto, ela veio porque eu sou muito objetiva no que eu quero para mim. Então, eu fiz uma vez um caderninho, eu vou te contar. E eu botei tudo que eu queria nesse caderninho. Quanto tempo faz isso, hein? Só eu e tu tricotando aqui. Isso deve fazer, eu tinha uns 18, 19 Coisa anos. linda. E eu botei no caderno tudo o que eu queria. E tudo que eu queria, eu fui riscando porque eu fui conseguindo. Então, a gente tem que ter... Morro de curiosidade para saber o que tá faltando aí, mas não precisa contar. Não, mas eu vou te dizer, tem uma coisa que eu botei no caderninho e eu vou te dizer assim, ó, que é legal a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e pensam assim, como que ela chegou até ali? E principalmente eu vou falar assim em relação a mulheres, incentivar outras mulheres. Óbvio. Porque às vezes a lindo mulher, ela se exemplo. vê tão dona de casa, tão mãe, tão isso, ela não vê que ela tem a possibilidade de muito mais. E eu era mãe, dona de casa, esposa, e eu queria mais. Né? Então, no caderninho, a única coisa que ficou faltando que eu coloquei ali que eu queria adotar uma criança, porque eu achava assim que toda criança deveria ter a chance de ter um lar. Tá em tempo ainda. Tá em tempo, olha, não tirei, olha, não risquei do caderninho, mas não tirei faz da só cabeça. 29 anos, então, pelas isso contas aí. que a Deza me ajudou a fazer aqui, Mas tá em tempo. Isso aí. Então, linkando com essa questão, por isso que eu digo muito Quando da tu infância. gabaritar, tu volta aqui pra me contar essa história de como tá. Não, com certeza. Mas, e claro, né, Deza, adotar não quer dizer que você leva pra casa. Tem várias formas de uma Tem adoção, várias formas. né? Assim como tu ajuda pessoas que adotam, que cuidam de Isso cachorros, né? Tu precisando levar tudo pra tua casa. Exatamente. Ou pro teu lugar lá em Londres. Né? Mas, então a gente segue uma vida, eu segui a minha vida sempre com muito propósito, com muito objetivo. Para te ter uma ideia, vou te contar rapidinho, na 4ª série eu rodei matemática. E eu conto isso para todo mundo. Eu rodei matemática. Todo mundo, eu fui a única da 4ª série, Escola São Jacó, que rodou em matemática. Nenhum, todos os meus colegas passaram. E aí o que eu fiz? Não vou aceitar isso. Quando eu for para o 1º ano do 2º grau, eu vou estudar técnica e contabilidade, para nunca mais rodar em matemática. 1º ano do 2º grau, o que eu fiz? Técnica e contabilidade. Nota? Olha, eu não passei com 10, mas assim, 9 foi. Então, é isso que eu quero deixar de exemplo, que as dificuldades, quando elas vêm para nos ensinar e para nos fortalecer. Sempre gostou de animais? Sempre gostei de animais. Tinha quando era criança? Quando nós éramos criança, nós tínhamos. A minha irmã conta que a minha mãe tinha um pastor alemão também, que ela amava demais, então eu acho que isso já vem também da minha mãe. Meu pai também gosta muito. E aí, de repente, a minha irmã sempre foi muito cachorreira, a Diana. E quando eu fui morar na Lomba Grande, isso há 12 anos atrás, eu morei 10 anos lá na Lomba Grande, então faz mais tempo. Eu comecei a ver os cachorros na estrada, né? E eu era uma representante comercial muito conceituada, porque eu era uma das melhores representantes da empresa que eu trabalhava, né? Tinha muito orgulho disso. Por isso que eu disse, tudo que eu faço, eu me dedico, não é 99%, é 100%. E isso a gente deve fazer, sabe? Porque o 99% ele não vai ficar bom. Então... Eu não quero nunca ser operado por um cirurgião cardíaco que seja 99% da potência dele aquele dia, tá? Exato. Só 100%, 110 que me serve, que me são suficientes. Então a gente tem que se doar para aquilo que a gente faz. E eu era representante comercial e eu era uma das melhores representantes, atendia grandes empresas de calçadistas. E aí, quando eu fui morar em Lomba Grande, eu comecei a ver os cachorros na rua, aí cachorro atropelado, cachorro isso, cachorro... E eu comecei a pegar os cachorros. E aonde eu vou botar minha casa era pequena. E aí eu comecei a levar para lar temporário, pagar para eles ficarem em lar temporário.
Quando eu vi, eu tinha 30 cachorros em lar temporário. E aí, da primeira representante, tantos representantes do Brasil, eu passei para a última, né? Porque minha vida estava em função de salvar cachorro já. E uma vez eu tinha uma reunião importante numa empresa e no meio do caminho, na RS, um cachorro atropelado, parei, peguei o cachorro, botei no carro, cheguei atrasado, né, obviamente, e aí começou toda aquela situação de que eu não estava fazendo um bom trabalho. Então, me dediquei demais, né, e aí eu vi que quando a gente salvava uma vida, quando eu salvava uma vida, na verdade, eu acho que eu estava me salvando, porque aquela vida dependia de mim, mas eu também dependia dela. E aí a gente começa a aprender com os animais. Aí tu começa... Porque assim, ó, eu gostava de cachorro, mas eu não convivia de fazer esse trabalho. Então tu começa a ver que como é importante quando tu consegue salvar a vida de um animal. E aí eu linko na política. Como é importante quando a gente consegue salvar ou ajudar uma pessoa. Então, fui uma pessoa que nunca quis envolver causa animal em política. Deixo claro aqui que eu sempre fui muito contra. Sempre, sempre. E aí, quando veio a Luísa Mel, ela falou, quem de vocês vai concorrer a vereadora? Eu falei, eu não, de jeito nenhum. Daí ela falou, olha, não existe causa animal sem política. A nossa vida é baseada em política. E aí, eu fiquei pensando naquilo, mas mesmo assim, quando começou, né, a questão ali da quem vai concorrer, eu fui chamada. Não, eu não quero, muito obrigada. Aí, mesmo assim, fui muito, né? E aí, depois, quando já estava correndo a campanha, já estava acontecendo, aí, para minha surpresa, né, então veio o nosso então prefeito, o Gustavo, e me convidou, porque uma pessoa, uma mulher, tinha saído. Aí está a importância das mulheres, ó, vamos deixar claro, as mulheres precisam se valorizar, porque uma mulher, ela não quis mais concorrer, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Vera, e então iam cair 2, agora eu não lembro se era 2 ou 3, não vou falar. 2. Dois A paridade de 2 para 1 sempre, né? ou homens então, ou mulheres. Então a importância está né? aí das mulheres. Ó. Sem dúvida. E aí ele me convidou, e eu falei que eu não queria, fui assim, realmente assim, ó, eu não queria mesmo, sabe? E aí foi, daí eu pensei, bom, vou colocar na mão de Deus. Se for para ser, Deus me deu, né? Eu disse que Deus me deu uma luz. Então, veio essa luz e eu disse, bom, eu concorro, mas não vou fazer aquela politicagem. Eu falei, não vou subir em caminhão, não vou, sabe? Tudo aquilo que eu não compactuo com político. Né? Criancinha, toda criancinha linda em campanha, até quem não gosta de cachorro, pega cachorro no colo. Não compactuo com essas coisas. Né? Se eu for fazer uma campanha, vai ser a minha campanha, do meu jeito, uma campanha que eu vou me identificar, não vou montar nada para as pessoas acreditarem que eu sou assim e depois, com o tempo, ver que eu não sou, porque eu acho que isso é muito ruim. Quando tu cria uma pessoa e essa pessoa ela não existe. Por isso que eu não queria concorrer, porque eu achava que todo político fazia isso, né? E meu pai disse que deu 17 dias de campanha, mas eu falo 21. Que a gente fez, então, 21 dias de campanha e tive pessoas maravilhosas do meu lado. Meu marido, que foi uma pessoa que trabalhou muito mesmo, estava com uma dor também aqui, trabalhando comigo, e quando eu pensava, eu vou desistir, não vai dar, eu não vou conseguir, porque assim, eu trabalhei na enchente, mas eu não gravei nada da enchente. Eu tenho 2, 3 filmagens, porque na enchente o meu foco... Não era sobre mostrar o que estava fazendo, era sobre resolver o problema. Né? Para ver como eu não tinha intenção de fazer política. Porque eu briguei com muitas pessoas lá que estavam fazendo Tinha gente política. só pela selfie, né? Só pela live. Isso me irritou demais, que usaram uma tragédia para se promover. Eu admirei muito as pessoas que estavam lá e que convidavam outras pessoas para participar. Agora, aquela pessoa que estava lá só pela live, só pelo story. Exato. Só anotar no caderninho para não esquecer. Eu não fiz nada, eu não tenho vídeo, eu tenho 2 vídeos, 3, mas o que eu fiz lá, às vezes eu fico pensando como é que eu tive coragem de fazer umas coisas que, sério, eu não sei. Eu acho que hoje eu não sei se eu teria essa coragem de fazer de novo, de subir em muro, telhado e passar de um telhado para o outro e se mexesse caía na água. Enfim, foi assim uma loucura.
Mas assim, eu queria ajudar, eu queria salvar aqueles cachorros e as pessoas, porque quem gosta de animais gosta de ajudar as pessoas também. Então a gente tem que ter muito cuidado quando alguém diz assim, ó, eu só ajudo o bicho. Cuidado, porque quem gosta mesmo vai ajudar as pessoas. Eu não consigo ajudar um cachorro sem ajudar a família. Às vezes a família está passando fome e eu vou lá e dou ração para o cachorro. Daí eu pergunto, como é que vocês estão? Como é que está a questão da alimentação? Porque quando a família está bem, o cachorro também está bem. Normalmente. Então, eu não tive pretensão nenhuma, tanto que eu não fiz. Se eu tivesse mostrado o que eu fiz, eu acho, que daí eu tinha triplicado. Mas não faltou voto. Não mas faltou foi voto e tá lá. E eu dizia que eu ia fazer no máximo 300 votos, 320 e poucos, porque eu estava isolada. Quantos votos foram? 2037. Como está esse mandato, hein? Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Deza. Será que esse nome é artístico? Ela vai explicar. Deza Guerreiro. A gente volta já já. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda a Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a vereadora de Novo Hamburgo, ativista da causa animal, Deza Guerreiro, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, vem aí a Zero Mais, de 17 a 19 de novembro, na FENAC, a primeira vez que a Zero Mais acontece aqui na nossa FENAC, 25 anos depois a volta de um evento corporativo B2B
para o mercado do calçado. Junto com a gente, KSA, Serviços Contábeis, DSI, Internet, o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Deza Guerreiro. Esse Guerreiro é nome artístico ou é nome de batismo mesmo? Não, esse Guerreiro é nome do meu ex-marido. Tu ganhou ele do ex-marido, tu comprou do ex-marido. Vem cá que eu quero esse nome pra mim. Eu quero... Não. Quando nós casamos, eu coloquei o Guerreiro. Né? E o que aconteceu? Quando eu comecei como protetora, as pessoas não chamavam a Deza, né? Era sempre Deza Guerreiro. Se tu chegasse num lugar e falasse, a Deza tá aí. Quem é a Deza? Mas falasse Deza Guerreiro. Então, quando nós nos separamos, eu pedi né, para mim ficar com o sobrenome, porque ninguém me Já conhecia. era o nome social. Já era. Então, se fosse Deza nome artístico, né? Nome de guerra. Nome de guerra, né? nome artístico. Então, né, e ele super entendeu e ficou, então, Deza Guerreiro. Um bom nome para política também. Como tá essa experiência na política? Tu já tinha pensado lá atrás, algum momento da tua vida, em fazer política? Nunca. Nunca passou pela cabeça assim? Nunca. Realmente, assim, eu posso te dizer assim, ó, com toda certeza, nunca me passou. Tanto que me surpreendi, fui a primeira pessoa a ter uma surpresa, uma grata surpresa, quando deu 2.037 votos. Porque eu fiquei espantada, eu pensei, opa, porque na história eu acho que eu fui a primeira mulher que fez 21 dias de campanha e fez essa votação. Né? De um nome, a gente conhecia teu nome, enfim, pela cena pública, mas de fato não é uma pessoa conhecida dos jornais, da rádio, da TV, né? Tu nunca te posicionou assim exatamente, né? Não, eu trabalhava em prol da causa animal, mas A que tu atribui isso? Evidentemente que a gente sabe o reconhecimento que o teu marido tem na cidade, a força que a candidatura do prefeito Gustavo teve, do Gerson, que é uma pessoa que também te respeita, te gosta muito, né? Gosto muito. O que tu acha que foi o fator determinante para uma votação tão expressiva da primeira vez de alguém desconhecida para a cidade, né? Isso. As pessoas me conhecem, tem, né, muitas pessoas que acompanham ali a ONG, a qual eu iniciei, fundei com mais 4 protetoras, que é a ONG Amparo Animal, e a gente fazia sempre todos os nossos posts ali através da ONG. Então as pessoas me conheciam, porque resgate na ONG era eu que fazia. Então o mundo da causa animal realmente, o nicho? Não, eu acho que ela cresceu esse nicho, porque são pessoas que gostam, eu vi que quem votou em mim foram pessoas que gostam da causa animal, não vivem, né, não são protetoras, mas gostam. E eu acho que depois da enchente, as pessoas começaram a olhar os animais com amor, com empatia, e ver que animais são vidas. Até vem com a camiseta, ó. Respeitar os animais é um dever de todos. Então, as pessoas com quem eu conversei no meu período ali de 20, 21 dias de campanha, quando eu falava assim, eu sou da causa animal, não, vou votar em ti então, porque eu fico com pena desses bichinhos aí. Olha na enchente, pessoas que não me conheciam, mas que se importaram com a minha causa. Perfeito. E eu achei que isso foi muito bacana. Porque as pessoas diziam, eu ia votar no fulano, mas... Não tem quem não tivesse se sensibilizado com as cenas que a gente viu. Evidentemente que as mortes das pessoas é uma tragédia irreparável, né? A tragédia da perda das empresas, dos negócios, muitos que ainda não voltaram, muitos que nunca voltarão, né? Uma grande quantidade que não voltarão. Pessoas que abandonaram suas casas, que ainda não voltaram para suas casas. Mas a cena do cavalo caramelo, do resgate dele, foi algo que sensibilizou e que correu o mundo, não só o Brasil, não só o nosso Rio Grande do Sul, né? As cenas dos porcos em cima, vaca em cima de telhado. Eu resgatei uma cachorrinha, contava ainda esses dias a história, uma vira-lata de grande porte, assim. E puxando assim para um Rottweiler, coisas assim, ela passou 90 dias, que era um saco de batata. Sem vida, né? Levantava, ia ali fazer suas necessidades, comia um pouquinho, tomava uma água e ploft, onde estava, caía. Uivava quando ouviu o barulho da chuva. Então, acho que todos nós vimos isso de alguma forma muito próxima da gente, seja pela televisão, pelas redes sociais, seja por pessoas queridas perto da gente, né? Até porque as pessoas, elas estavam sendo resgatadas e os animais estavam ficando. Sim. Então, acho que foi isso que impactou. Ver aquela cena dos animais. Eu acho que no Instagram da ONG
a gente descobriu um local que tinha mais de 20 porcos. Era uma família que eles eram catadores de garrafa PET, e a garrafa PET, ela se uniu assim, montou uma ilha. Olha só. E aí, quando a gente viu, eu não acreditei no que eu estava vendo. Eles estavam andando assim na ilha, a porquinha ganhou cria ali. Que loucura. Então foi assim muito, muito surreal que nós vivemos. Uhum. E eu acho que isso impactou o mundo todo. Então, hoje, para ter uma ideia, em Brasília, né, se fala em causa animal. Se fala muito mais, não tinha pauta causa animal. Era muito pouco. Então, hoje, as políticas públicas estão sendo voltadas para a causa animal. Agora, aconteceu a situação daquele cavalo que teve as patas, né, cortadas. Nós tivemos em São Leopoldo, o cachorro que foi cabeça decepada, aqui em Novo Hamburgo. Enfim, muita crueldade. Maldade e as pessoas humana estão é vendo que incrível. isso, né? Nós hoje, eu sempre digo, nós seres humanos, nós temos um hospital municipal, um plano de saúde, se nós quisermos, nós temos uma UBS, nós temos uma USF, que é para família, nós temos vários tipos de atendimentos dentro da nossa cidade para a nossa saúde. Mesmo se a gente falar, mas a saúde está um caos. Está um caos. Sabemos disso. E não temos como negar, eu não nego. Mas temos. Temos acolhida, Mas né? tem muitas pessoas que têm plano de saúde. Eu tenho plano de saúde. Uhum. Então, assim, mas se precisar, se tu tiver uma dor de cabeça, se tu tiver ruim, tu vai no teu plano, tu vai no hospital, tu vai né? Os animais têm onde? Só tem quem protege eles e olha lá, aí uma né? família carente, que gosta do seu bichinho e não tem condições. O bichinho tá ali ruim, ganhou um tumor, não tem condições, vai pagar 3 mil uma cirurgia? É essa política pública que eu tô brigando. O que tu enxergou disso quando tu chega ao governo, quando tu chega ao cargo de vereadora, quando tu toma posse? Rodrigo, eu luto há muitos anos por políticas públicas na nossa cidade e nunca fui escutada. Então tu já fazia política antes, só não dava esse nome. Exato. Na verdade é isso. Uhum. E eu nunca fui escutada. Brigava por castração, brigava por um hospital ou por pelo menos clínicas veterinárias atendendo gratuito para as famílias de baixa renda, sempre. Porque chegou um período agora da minha vida que eu estava devendo 30 mil para uma clínica. Porque eu acabo indo, ajudando a pessoa não tem condições, a pessoa não quer perder o seu bichinho, e aí tu vai fazer o quê? Tu vai dizer, não, infelizmente só vai perder o seu bichinho porque eu não vou pagar, porque a prefeitura não paga, porque não tem um órgão que paga, mas então também não vou. Não, eu não estou dizendo que eu pago, hoje eu não pago, mas a ONG Amparo, não é a Andresa, é a ONG Amparo, ela faz vaquinha, ela faz tudo o que tiver que fazer para ajudar essas famílias. Isso eu estou falando o meu trabalho junto à ONG como voluntária hoje, tá? Porque hoje eu apenas sou voluntária da ONG. Mas a gente não consegue, a ONG não tem condições de ficar devendo 30 mil. Mal a ONG consegue ajuda, entende? Então, essa política não é nós, protetores, ONGs, que temos que estar fazendo, de oferecer atendimento para as pessoas de baixa renda, de CAD único. Quem tem que oferecer é a prefeitura. Então, eu brigo por isso. E agora, eu estando ali, agora eu posso dizer que eu vou lutar muito. E eu acho que assim, está muito claro isso. Sabe? Porque eu não vou deixar de lutar por políticas porque eu sou do mesmo partido, porque por isso ou por aquilo. Não. A minha luta, ela continua exatamente igual. Tu está falando de alguns discursos teus na tribuna recentemente que cobram do poder público essa resposta, né? E a gente precisa de medidas urgentes. A gente não pode esperar mais, a causa animal não pode esperar mais. E aí, olha só, é uma coisa assim, ó, que eu acho que precisa ser entendida por parte do poder público, vamos dizer assim, do executivo, que é quem executa. Eu estou legislando. A minha parte, compete a mim, eu estou fazendo todos os dias de segunda a sexta. Eu estou na Câmara de Vereadores. Eu hoje trabalho apenas como vereadora, porque eu fui eleita para isso. O meu trabalho deve ser 100% dedicado a isso.
Eu penso assim, tá? E não critico, não estou aqui fazendo uma crítica. Perfeito, claro. É o meu parecer Claro. sobre o meu mandato. Então, eu estou lá de segunda a sexta. É isso, tá? Trabalhando pelas pessoas e pelos animais. Então, quando eu subo à tribuna para falar que passaram-se 8 meses e nada aconteceu, é porque chegou no meu limite de dizer, ok, eu compreendo que estamos em calamidade, compreendo que nós estamos pegando problemas de uma gestão passada, que nunca existiu política pública para os animais, compreendo, não sou uma hipócrita, que não vivo Alice no País das Maravilhas, sou bem pé no chão. 8 meses agora já deu para a gente dizer assim, ó, agora vamos tomar uma atitude. Então, essa atitude eu tenho que cobrar. Tu acredita em criatividade, talvez? O que pode ser feito para, de alguma forma, buscar caminhos diferentes, né? Para ter os resultados diferentes. Eu acho que é bem prático a situação. A causa animal em Novo Hamburgo, se a gente parar para pensar, é muito prático. Vamos lá. Fazer um credenciamento com clínicas veterinárias, pegar ali 2 clínicas veterinárias, fazer um credenciamento para atender a população de baixa renda. Porque a população de baixa renda, ela ganha o quê? Muitas vezes R$ 1.800. Sabe quanto que é uma consulta? Eu consigo, pela ONG Amparo Animal, a gente consegue uma consulta a R$50. Sabe, de R$ 1.850 é bastante. Tá, porque a pessoa tem que comprar isso. Para uma família inteira, às vezes, né? Tá, então assim, ó, atendimento, quem tem CAD único, pode levar o seu cachorrinho ali para atender, para, né, fazer o que tiver que fazer, ou uma cirurgia, e a senhora volta com o seu cachorrinho para casa, a senhora não abandona, tá? Vai diminuir os abandonos, já começamos aí. E aí, esse atendimento em clínica veterinária, projeto de castração em massa no canil, deixa as clínicas para atender os atropelados, o cachorro ali das pessoas de baixa renda, dos protetores, porque aí vem a jogada, que assim, ó, eu quero muito que o nosso prefeito, que a nossa gestão, ela entenda que os protetores não são inimigos, eles são amigos, eles são o braço. Quem está fazendo alguma coisa Inclusive, nesse momento, o nosso prefeito né? já falou isso, os protetores são o braço da prefeitura. Só que eles precisam ser amparados. Por que eu te falo isso? Porque no momento que eles recolhem um cachorro, eles vão ter que bancar tudo do cachorro. Sim. Inclusive um local para deixar o cachorro. Sim. Então, se o protetor tiver pelo menos um lugar para levar eles para castrar e para fazer o atendimento veterinário, o protetor vai ficar com o cachorro. Então, esse cachorro não vai para o canil. E nós começamos a diminuir o número de abandonos, começamos a diminuir o número de cães no canil. A política, ela não é difícil. Ela é uma política clara e objetiva. Pegando os braços que a gente tem e estendendo a mão. Para que, em contrapartida, eu não preciso levar para o canil, até porque o canil já tem 140 cachorros. Tem alguma previsão de entrar no orçamento público no ano que vem um valor considerável para que isso aconteça? Olha... Vocês votaram recentemente a lei orçamentária do município, né? Aos 4 anos. Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que o prefeito, ele já me falou, né? Ele já me passou que vai ter esse olhar para a causa animal, que vai ter várias mudanças para a causa animal. Eu prefiro não dizer se vai ser ano que vem ou esse ano, porque eu não vivo de talvez. Né? Eu gosto muito de poder dizer assim, ó, semana que vem vai acontecer e isso vai acontecer na semana que vem, porque senão tu vai me cobrar. Aí eu tô fazendo o quê? A velha política. Adorei conversar contigo, poder adorei. Contar um pedacinho dessa história e conversar sobre questões importantes da nossa cidade. A gente sabe, quem gosta de animais, quem acredita que eles são uma parte indefesa que precisa dos nossos cuidados, né? E muitos deles foram acolhidos por nós e depois são largados. Muitos deles, historicamente, né, ao longo da história da humanidade, foram civilizados junto com a gente, né? Domesticados. Exato. A gente tem um dever muito grande para com eles. Sucesso na tua construção. Muito obrigada. A gente te espera muito mais vezes aqui na nossa Vale Com TV. certeza, me convidando eu venho. E que os teus projetos continuem surgindo efeito, né? Repercutindo, sendo aprovados e em ação. A gente precisa disso. Hoje, numa conversa de peso com a vereadora de Novo Hamburgo, eleita aí com 21 dias, 21 dias de campanha,
Deza Guerreiro. No oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos, DSI Internet, KSA Serviços Contábeis e o apoio de Locfair Fechaduras e Acessórios, um convite especial para ti. Continue com a programação da nossa Vale TV.